Desde muito cedo eu me interesso, né, por questões relacionadas ao autoconhecimento, e uma das ferramentas assim que eu sou fascinada é a astrologia terapêutica, né? E quando que começou esse meu interesse pela astrologia? Quando eu fiz o meu primeiro mapa astrológico, que foi mais ou menos ali em 2014, eu fiquei muito impressionada com a consulta astrológica, com as informações do astrólogo, e uma pessoa que não me conhece, que não me conhecia, que não sabia nenhuma informação sobre mim. Então eu fiquei realmente muito, assim, interessada naquilo. Eu achei muito fascinante. E mais tarde, alguns anos depois, eu fiz novamente uma consulta de astrologia. E aí eu fiquei ainda muito mais surpresa. Porque o astrólogo, ele falou pra mim assim, olha, existe uma grande possibilidade de você fazer uma viagem pro Japão. E eu ali quase caí de costas, né? Porque eu tava com a passagem para viajar pro Japão já comprada e ia viajar na semana seguinte. E eu fiquei muito impressionada com aquelas informações. Aí eu peguei e falei pra ele, olha, tudo bem, né? Mas suponhamos que você seja um médium aí e tá vendo isso aí, então eu quero que você me mostre aí no meu mapa, que você me mostre aí nos seus cálculos, onde você tá vendo isso. E ele me mostrou, ele me explicou. Aí eu pude ver que realmente a astrologia é uma ferramenta muito poderosa de autoconhecimento de informações, também de previsões, né? Aí o que eu fui fazer? Eu fui fazer uma faculdade de astrologia e depois disso fui fazer vários outros cursos de astrologia com diferentes vertentes, porque a astrologia ela se subdivide em várias raízes, né? Então eu estudei a astrologia por vários ângulos para montar um quebra-cabeça. E para tudo isso para utilizar de forma terapêutica, auxiliando meus pacientes, as pessoas que chegam até mim, a buscarem um autoconhecimento, que essa é uma das minhas especialidades, auxiliar as pessoas no autoconhecimento. E uma coisa bem curiosa, né? Quando eu fui começar a estudar astrologia, as pessoas chegavam até mim, Alcione, mas para que você vai fazer uma faculdade de astrologia? Isso é desnecessário, porque você já olha para uma pessoa, você já consegue ver muita coisa ali sem fazer curso, sem nada, sem fazer análise, sem fazer mapa. Mas é uma forma, inclusive, até mesmo de me dar uma certa segurança em relação, porque muitas das vezes coisas que a gente vê através da sensibilidade ou através mesmo até da linguagem corporal, às vezes ficam dúvidas, né? Será que realmente é isso? Então a ferramenta de astrologia foi que veio para realmente fechar. Atualmente eu utilizo a astrologia terapêutica somente de forma, como o próprio nome diz, terapêutica, em função do autoconhecimento. Eu não faço previsões, eu não faço nada de previsões astrológicas, eu não trabalho com essa parte de previsão, porque o meu interesse com a astrologia é único e exclusivamente auxiliando as pessoas que buscam a minha ajuda através do autoconhecimento, porque a ferramenta em si só é uma ferramenta muito poderosa, né? E a gente pode ver muitas coisas, a gente pode ver a vida da pessoa, inclusive de encarnações passadas, a gente consegue ver ali muita informação, uma riqueza muito grande de informações. Então eu resolvi direcionar essa parte de astrologia para me auxiliar nos meus atendimentos com o intuito de autoconhecimento. Eu faço mapas de astrologia terapêutica, né? E ali as questões que são tratadas, a gente começa a analisar ali, inclusive até de encarnações passadas, onde aquela pessoa caiu, quais foram os pontos de queda, e é impressionante quanta coisa a gente consegue ver ali no mapa astrológico e montar esse quebra-cabeça. Muitas pessoas às vezes estão perdidas, não sabem qual é a missão. No mapa astrológico a gente consegue descobrir todas essas informações. Eu costumo dizer que o mapa astrológico é o nosso manual de instruções. Eu que muitas vezes até achava, né, falava assim, nossa, a gente não tem um manual de instrução. Temos sim. O nosso manual de instruções, as informações que estão guardadas no nosso inconsciente, elas podem ser acessadas através de ferramentas externas também. E uma delas é a astrologia terapêutica. A astrologia, como tantas outras ferramentas de poder que existiram, né, tempos atrás e que eram de posse de poucos, né, foram mistificadas. E, infelizmente, a astrologia foi uma dessas ferramentas que foi muito mistificada pela ciência atual, né? E com razão, né? Porque eles não têm conhecimento, compreensão desta ciência, e aquilo que a gente não consegue ter compreensão, a gente não consegue entender ou não quer entender, é mais fácil a gente desmistificar, né? Mas é importante a gente lembrar que na antiguidade todos os médicos eram também astrólogos e faziam uso dessa ferramenta. Todos eles não, antes deles atenderem os pacientes,
e eles faziam ali um mapa, faziam uma análise completa daquele paciente, para eles saberem com quem eles estavam lidando ali. Todas as faculdades de medicina da antiguidade tinham na sua grade curricular o estudo da astronomia, da astrologia. Fazia parte, era imprescindível o conhecimento de uma pessoa para poder auxiliá-la, para poder entender aquela máquina, saber como ela funciona, como que você vai operar uma máquina se você não sabe como ela funciona. É muito simples, é muito lógico isso, né? Então a gente consegue entender também por que isso foi retirado. E somos também facilmente manipuláveis, né? Porque é muito fácil de se manipular pessoas que não se conhecem. Então, há um interesse muito grande em manter as pessoas cada vez mais distantes de si mesmas, cada vez mais anestesiadas, cada vez mais focadas no externo, focadas fora. Então, é um interesse muito grande em tudo isso. E o preço que estamos pagando hoje em dia, né, por essa falta de autoconhecimento, é um preço muito alto, né? Basta a gente olhar e ver quantas pessoas estão doentes, porque as pessoas têm a tendência de buscar fora. Perdemos a conexão conosco mesmos. Então a gente sempre está buscando respostas fora, quando que a gente deveria estar buscando dentro, buscando o autoconhecimento. O autoconhecimento é, sem dúvida, uma ferramenta muito importante. É uma ferramenta imprescindível. Eu até posso dizer que é impossível uma pessoa viver de uma forma harmônica, viver feliz, sem se conhecer. Por isso que eu sempre bato muito nessa tecla e dediquei grande parte do meu trabalho para o autoconhecimento. Porque sem autoconhecimento, nós nos tornamos cada vez mais desconhecidos de nós mesmos, né? Não sabemos por que estamos aqui, qual é a nossa missão, e a gente está sempre buscando distrações. Buscamos as distrações para poder conseguirmos até mesmo sobreviver, né? Porque é uma cobrança interior, é uma cobrança a nível mental, emocional, muito grande. É uma cobrança constante do nosso eu superior, do nosso inconsciente, nos cobrando para que possamos ir em direção àquilo que nós nos comprometemos a fazer aqui. E quando nós não buscamos essas respostas, a gente começa a ter que se distrair em redes sociais, distrair em viagens, distrair em substâncias, em álcool, tudo quanto é coisa que possa nos anestesiar, para conseguirmos dar conta de lidar com esse chamado. É como se fosse uma sede que nada faz com que ela seja resolvida ali, né? Porque é um vazio muito grande. E esse vazio é principalmente em decorrência da nossa falta de autoconhecimento. Então, busque o autoconhecimento, busque se conhecer. Então hoje, por exemplo, quando eu vou atender um paciente, eu olho para a pessoa, eu faço um scan daquela pessoa. A gente consegue observar, a gente consegue fazer um download de todas as informações que são necessárias para o atendimento daquela pessoa. Eu mostro para ela por que ela está doente, o que está acontecendo, onde que está ali aquele ponto que eu chamo de ponto cego, né? Porque todos nós temos vários pontos cegos, né? Então, se você consegue identificar quais são esses pontos cegos, aquilo que a pessoa não está conseguindo enxergar a respeito dela mesma, e acima de tudo, o que fazer, como fazer para modificar aquilo, fica muito mais fácil, se torna muito mais ágil, se torna muito mais rápido auxiliar aquela pessoa. Então, quando eu logo comecei a aprofundar nos estudos da astrologia, o primeiro mapa astrológico que eu fiz, adivinha de quem? Foi o meu mesmo, né? Então eu tava ali, aprofundei naquele mapa astrológico. Menina, eu fiquei impressionada, porque eu vi a minha vida inteira ali naquele mapa astrológico. Eu fiquei impressionada. E ali eu tive mais uma vez a confirmação, a certeza daquilo que eu já sabia, né? De qual é a minha missão. A minha missão estava totalmente debulhada ali naquele mapa astrológico. Eu fiquei assim muito impressionada, é fantástico. Então eu tive a primeira confirmação de que aquilo é genuíno fazendo meu próprio mapa astrológico. É muito interessante. E apenas a título de curiosidade, né, para compartilhar com vocês aqui algumas informações, porque é natural, à medida que a gente vai aprofundando no autoconhecimento, nós vamos tendo mais acesso às informações que estão no nosso inconsciente. E uma das coisas que aconteceram comigo, eu sempre tinha essa curiosidade, por que eu tenho tanto interesse por autoconhecimento, por que eu gosto de estudar tanto assim as pessoas, de fazer esse tipo de tratamento como é o meu, porque eu poderia fazer uma prática muito mais simples, né? Mas a minha prática, ela é realmente diferenciada.
porque é exatamente por essa questão de aprofundar muito no autoconhecimento, né? E uma coisa muito interessante que acontece, quando a gente aprofunda muito essa questão do autoconhecimento, a gente vai acessando o nosso inconsciente. E a gente vai recebendo informações que vão nos auxiliando a montar um quebra-cabeça para nos auxiliar na nossa vida presente. E isso acontece comigo sempre, né? Então eu consegui acessar uma encarnação passada minha, isso de uma forma espontânea, de uma forma natural. Não estava nem em meditação, eu estava simplesmente deitada e como se eu estivesse vendo ali uma tela mental, que as informações foram se abrindo e foi vindo naturalmente. Eu tive acesso a uma encarnação onde eu era um neurocirurgião e eu ficava ali operando a cabeça das pessoas, literalmente. E eu via, assim, muitos estragos, muito absurdo, coisas absurdas ali. E eu ficava intrigado, por que as pessoas adoeciam daquela forma? Por que a cabeça daquelas pessoas adoeciam daquele jeito? E eu tinha aquela vontade de saber o que fazer para ajudar aquelas pessoas a não chegar naquele extremo. E aí eu pude entender por que nessa encarnação eu tenho essa sede de auxiliar as pessoas a se conhecerem, para que elas não adoeçam, para que elas não façam com a mente delas, com a cabeça delas, aquilo que eu via lá nas cirurgias da mente, como que nas cirurgias, né, da cabeça, né, propriamente falando, por que as pessoas adoeciam daquela forma. Então foi para mim uma informação muito interessante, que me auxiliou muito a me compreender na atualidade. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre você, se você quer buscar o autoconhecimento utilizando essa ferramenta, entre em contato comigo que eu posso te ajudar. Um grande abraço e nos vemos em breve. Tchau, tchau.